Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje vamos estar tratando de um tema chamado Viagem Astral à Pirâmide Oculta. É uma mensagem de esperança para a humanidade. Esse tema tem a ver com uma experiência que eu tive e que eu estou compartilhando com vocês através desse vídeo. E essa experiência eu tive nesse mês de outubro, no dia 6, né? Dia 6 do 10 de 2022. Então tem alguns dias atrás. E apesar de que essa experiência ser uma experiência bem recente, eu já tive algumas outras experiências, 3 ou 4 experiências semelhantes a esta, mas que no tempo que eu ainda não compartilhei, mas que no tempo certo ou no momento oportuno eu também estarei compartilhando. O vídeo está dividido basicamente em duas partes. A primeira eu vou falar como foi que foi essa experiência, o que eu vi, como tudo ocorreu, e na última etapa, que seria mais a parte da conclusão, vou estar fazendo uma breve reflexão sobre tudo isso que eu vivi e que eu compartilhei com vocês aqui. E o objetivo desse vídeo, ele é muito simples, tá? O objetivo é compartilhar experiências e conhecimentos, transmitir as mensagens dos seres angelicais e celestiais, transmitir também uma mensagem positiva e auxiliar no despertar da consciência humana e expansão da mesma, né? Para mim é missão de vida, eu levo muito a sério e sou muito comprometido com tudo isso. E eu vou começar agora falando um pouco como ocorreu a experiência. Eu me coloquei em um estado de meditação e de contemplação, fechei meus olhos e comecei a me concentrar. E só que assim, diferentemente de várias vezes que eu tenho alguma experiência de saída de corpo, onde eu normalmente vejo me deslocando para algum lugar, dessa vez não ocorreu isso, tá? Dessa vez ocorreu, sei lá, como se eu tivesse sido transportado, né? Assim que eu fechei os olhos, eu me senti transportado, eu fui levado a um lugar. Eu não me vi, eu saindo do corpo, nem me vi como é que eu fui transportado, ou o caminho que eu percorri, não vi nada disso. A única coisa que aconteceu é que eu apareci em um determinado lugar, assim, como se tivesse sido levado, né, teletransportado, alguma coisa assim. E eu simplesmente me dei conta de que eu estava ali naquela realidade e eu me sentia em um estado de bilocação, onde eu estava consciente das duas realidades, mas 80% eu estava mais na realidade paralela do que na realidade física. Na realidade física eu estava mais ou menos em uns 20%, mas eu tinha plena consciência das duas realidades, né? Chegando ao local. Quando eu cheguei naquele local, o cenário que vi diante de mim era o seguinte: um enorme templo, né? Um templo desses bem antigos, só que eu não vi ele no estado original, ou seja, ele não estava em sua plenitude. O que eu vi era um templo antigo e em ruínas, né, no caso. E havia estátuas de mulheres do lado de fora do templo, semelhante àquelas estruturas gregas, né, de mulheres gregas. E só que aconteceu uma coisa interessante, né? Eu fui colocando a mão na cabeça daquelas estátuas ali e parecia que eu estava procurando alguma coisa, né? Inicialmente eu fiquei observando especificamente o que eu estava procurando, né? E pelo que eu percebi, eu estava procurando, eu colocava as duas mãos assim na cabeça das estátuas e eu estava procurando algum tipo de energia, né? Então, que fique claro, apesar de que naquele tempo era um templo que parecia muito, eu não sei se era da cultura grega, mas parecia muito da cultura grega, porque as figuras ali eram figuras femininas e parecidos com... Inclusive tinham as pilastras lá bem parecidas com a da cultura grega, além dessas estátuas de mulheres.
mas eu estava buscando algo bem específico. Fique claro, não havia um sentimento de tipo de reverência ou de adoração. O meu sentimento, no momento que eu estava entrando em contato ali com aquelas estátuas, era de que eu estava entrando em contato com, para mim era apenas uma escultura, mas que através daquela escultura eu poderia captar algum tipo de energia. Então, basicamente, o que eu estava procurando era um tipo de energia, porque, pelo que eu tinha percebido, havia algum tipo de energia ali naquele lugar e eu estava tentando detectar. Né? Então, assim, não havia uma relação de, você está adorando a imagem ou a estátua, nada disso. Tá? Para mim, eu adoro somente a Deus e a Deus, o Criador dos céus e da terra, o que havia ali, para mim, na minha concepção, e a forma como eu me relacionava com aquela escultura era como qualquer outra escultura. Como você vai no museu, você vê a escultura lá, nem por isso você vai se prostrar diante dela. Então, essa era, não importa se outros seres humanos se prostraram ou não se prostraram, né, não é o mérito. A minha relação ali, dentro daquela realidade, era uma relação de não submissão e de não adoração. Era apenas algo que eu estava fazendo porque eu estava buscando uma energia específica. Eu estava tentando detectar ali naquele lugar uma energia, né? Por quê? Porque era muito comum nos tempos antigos, civilizações antigas ou extraterrenas ou civilizações mais avançadas esconder suas tecnologias. E a forma que eles tinham de esconder essas tecnologias a olhos, assim, bem diante de todo mundo, sem ninguém ver, era exatamente usando a religião. Eles camuflavam suas tecnologias no meio de templos e de religiões, e muitas vezes fenômenos que ocorriam de forma estranha era explicado do ponto de vista da religião. Então eles tinham uma camuflagem perfeita, né, para poder explicar fenômenos sobrenaturais, e ao mesmo tempo eles mantinham sua tecnologia oculta e protegida dos olhos de muitas pessoas que não deveriam ter acesso a essas tecnologias, né? Então foi isso o que ocorreu. Eu estava ali, né, tentando localizar essa energia, coloquei a mão na cabeça da primeira estátua, não detectei nada. Coloquei a mão na segunda, não detectei nada. Quando eu coloquei as duas mãos na cabeça da terceira, eu detectei um fio de energia passando por cima, né? E aí eu resolvi seguir aquele fio de energia. Eu me transmutei em pequenas partículas brancas semelhantes a vapor e fui seguindo aquele fio de energia, fui fluindo com a energia. E ela entrou dentro do templo, né, e seguiu, depois desceu em um buraco subterrâneo, foi descendo até lá embaixo, e a energia dava para um topo de uma enorme pirâmide dourada. Então isso daí estava debaixo daquele templo, tá? E oculta, obviamente, e eu fui essa energia emanava de lá dessa pirâmide. Então, através de eu ter seguido essa energia, eu consegui identificar a fonte dela e consegui chegar até essa pirâmide. Falando um pouco mais sobre essa pirâmide dourada, quando eu cheguei lá embaixo, eu saí bem em cima do topo da pirâmide. Tinha muita energia branca emanava de uma pedra. Tinha uma pedra ali no topo da pirâmide. Eu não consegui verificar como é que ela estava encaixada exatamente na pirâmide, mas eu vi que ela estava ali no topo. Uma pedra verde. Não sei como uma pedra verde pode emitir luz branca, mas foi isso que eu vi. Era uma estrutura gigantesca. Tá? Tinha uma cúpula como se fosse uma abóbada gigante, né, de pedra que sustentava todo o peso do solo acima sem ceder. Então quer dizer o seguinte, em cima, assim que eu desci, eu saí em cima do topo dessa pirâmide, tá? E quando eu olhei para cima eu vi, né, o teto como uma abóbada gigantesca, era muito grande. E debaixo dessa abóbada, era uma abóbada toda feita de pedra, construída de pedra, e essa abóbada sustentava a parte de cima, né? Claro, se essa abóbada não tivesse ali, o templo teria caído e desabado de cima da pirâmide. Então, era uma estrutura muito forte, muito resistente, né? Até por essa forma circular, tem uma capacidade muito grande de suportar grandes pressões, né? Por isso que, inclusive, os túneis de metrôs e outros lugares são feitos em formato circular, porque
já era uma tecnologia que os antigos usavam, né? Essa forma circular para poder aguentar as pressões da rocha, da terra. E foi isso que eu vi. E o que ocorre? Ocorre o seguinte, que debaixo dessa cúpula havia essa pirâmide, né? Uma pirâmide muito, muito grande. E pelo que eu vi, essa pirâmide ela era revestida de ouro de cima até embaixo. Eu não sei se ela era de ouro maciço, mas eu sei que ela era revestida de ouro porque eu pude ver ela toda dourada, né, de cima até embaixo. Agora, o interessante de notar é que eu só conseguia ver onde eu focava. Então, eu estava ali em cima da pirâmide, então, à medida que eu ia descendo, eu ia conseguindo, ia trazendo luz ali, à medida que eu me movimentava. E aí eu conseguia ver a pirâmide, mas, tipo, eu sabia que tinha mais coisas ali, não só tinha a pirâmide. Era um lugar muito grande, mas eu não consegui sair daquele lugar que eu estava para poder explorar mais coisas ali, ver se tinha mais coisas, mais construções, ou coisa assim. Mas a consciência que eu tinha devido ao tamanho do lugar era que tinha mais coisas, mas que na realidade eu fui levado ali para explorar especificamente aquela pirâmide. Aí o que acontece? Eu fui descendo, né? Uma coisa que é importante também destacar é que assim, quando eu fui seguindo o fio de energia, eu estava em um formato de partículas. Eu me tornei pequenas partículas brancas, como se fosse tipo de vapor condensado. Aí eu ia me deslizando pelo fio de energia, só que quando eu cheguei ali no topo da pirâmide, eu voltei à minha forma normal, e aí eu já estava no corpo astral. Então quando eu desci do topo da pirâmide até a base, eu já estava no meu corpo astral. Quando eu cheguei na base da pirâmide, eu vi uma porta. Tinha uma porta enorme, né, dourada também. Não sei se era ouro maciço, mas eu vi que ela estava revestida de ouro. E basicamente eu não abri a porta, eu simplesmente atravessei a porta para o outro lado. E essa pirâmide ela era muito interessante, tá? Porque era uma pirâmide, tipo pirâmide escalonada de degrau, tinha vários degraus até o topo. E no topo ela tinha esse bico com essa pedra em cima, né? E não era tipo uma plataforma como as pirâmides astecas, né? Era tipo um bico mesmo como as pirâmides egípcias. Então era tipo uma mistura dessas duas pirâmides, né? Das pirâmides egípcias com as pirâmides astecas, porque as pirâmides astecas elas são escalonadas, né? Tem vários degraus, e as pirâmides egípcias são lisas, né? Então seria uma pirâmide com vários degraus, mas o topo é liso, né? Não era uma plataforma, era um bico mesmo, né? E no topo desse bico tinha essa pedra verde num formato de um coração. Foi isso que eu vi. E aí depois que eu desci e entrei pela Porta Dourada, eu fui explorar o interior da pirâmide, né? Assim que eu atravessei a porta, eu já vi de cara, assim, como se fosse um tipo de... A palavra que veio à minha mente na hora que eu atravessei e olhei aquilo, é como se fosse um tipo de reator, alguma coisa assim. Era redondo, né? Tinha no núcleo redondo uma bola, como se fosse uma bola de luz, e aquela bola de luz emitia um tipo de raio que saía ali daquele centro e ia em direção ao topo e alimentava aquele cristal, aquela pedra que estava ali no topo, e emanava pequenos raios de luz branca, né? Quando eu entrei e vi aquele tipo de reator, a primeira palavra que veio à minha mente foi essa parte de reator nuclear, mas eu não sei se era um reator nuclear como nós conhecemos, porque pelo que eu entendi era uma tecnologia muito avançada. Claro que você tendo uma tecnologia dessa, você pode criar, os seres dimensionais têm esse conhecimento para criar campos de força, campos energéticos de forças que possam conter a radiação e impedir que ela se espalhe, né? Porque se fosse pela tecnologia humana, um reator nuclear não poderia ficar aberto, porque vazaria a radiação e contaminaria tudo ao seu redor, né? E por isso que os reatores humanos são construídos em concreto, com chumbo, etc., para poder pedir com que a radiação se espalhe. Mas ali, pelo que eu entendi, era
como se fosse um centro energético, um centro de energia, mas que se assemelhava a um reator nuclear, mas era um outro tipo de tecnologia que a gente não conhece atualmente, né? Mas, sei lá, por aproximação, seria o mais próximo do que nós podemos falar ou conhecer, seria tipo semelhante à energia nuclear, mas algo que provavelmente com menos radiação ou menos nocivo e provavelmente menos perigoso ou mais maleável, porque a energia nuclear é um pouco complicada para você trabalhar, etc, e bem perigosa, né? Então ali, pelo que eu entendi, era um outro tipo de energia, né? Mas que para a gente poder fazer um paralelo entre ela e algo que a gente conheça seria tipo semelhante a uma energia nuclear, né? Outra coisa, uma coisa que foi destacada ali era que era um tipo de reator de energia ou reator nuclear eterno, ou seja, aquela energia nunca se esvaía, ele estava ativo ali já não sei quanto tempo, continuava ativo, né? E pelo que eu entendi, a radiação, pelo menos que era emitida do topo da pirâmide, era uma radiação positiva para os seres humanos, no sentido de trazer benefícios e ajudar o ser humano no seu desenvolvimento psíquico e espiritual, pelo que eu entendi. Ela não trazia, pelo menos, aquela energia transformada, depois que passasse todo o processo até sair pelo topo da pirâmide, era uma energia que fazia bem e não mal para o ser humano. Eu fiquei um pouco curioso para saber o que tinha ali ao meu redor, etc. E o ser de luz falou comigo que eu tinha me levado ali com um propósito. E não era, tipo, explorar tudo, né? E aí eu quis saber qual era esse propósito. E aí ele me levou a fazer uma visita a uma biblioteca ali dentro, né? Porque até então eu tinha entrado, me dedicara com aquele reator e com aquela bola de luz ali dentro de uma estrutura dourada, né? Redonda, dourada, que continha aquela bola de energia. E aí, assim, eu não tenho uma visão de tudo, né? Porque normalmente quando eu estou andando ali, somente ilumina, só consigo obter iluminação no lugar que eu olho, aí eu vejo. Então, tipo, quando eu entrei ali, eu não tenho, os meus olhos ficaram mais voltados para frente, eu não tenho visibilidade do que tinha, tipo, nas laterais ou nas paredes. Né? Eu fiquei olhando ali mais para o reator e conversando mentalmente com o anjo que estava ali me guiando. E aí depois desse período aí, que eu estava querendo fazer mais algumas explorações, ele me falou que tinha me levado ali com um propósito. E ele falou, vem, me acompanhe e eu vou te mostrar o que é. E aí ele me levou para fazer uma visita à biblioteca, né? Ele me mostrou uma biblioteca que tinha duas partes. Uma com tecnologia antiga, tá? Eu vi rodas de pedra com várias perfurações. E pelo que eu entendi, havia um aparelho que rodava essas rodas e ele decodificava essa informação. Mas não foi me mostrado esse aparelho, nem como ele funcionava. Mas imagino que fosse algo mais arcaico, né? Porque era como se fosse discos de pedra, né? Uma coisa bem antiga. E provavelmente algo movido a manivela para poder decodificar aquelas informações. Essas pequenas perfurações nesses discos ou nessas rodas me fez lembrar, que sou da área de tecnologia, né? Então me fez lembrar uma tecnologia muito antiga que a gente tinha, que os seres humanos tinham, que era de tecnologia de cartões perfurados. Havia umas máquinas que transmitia e recebia informações através desses cartões perfurados. Então, quando você colocava lá na máquina esses cartões perfurados, a máquina conseguia fazer a leitura de informações. Então, para quem olhasse aqueles cartões perfurados, não era nada, era só um cartão cheio de furo. Mas quando você colocava na máquina, aquela máquina traduzia esses cartões em informações legíveis, né? Então, na realidade, era uma forma de codificar as informações. Mas tem muito tempo, né? Porque bem na época, eu acho que pré-computacional, ou no início da computação, foi que os seres humanos utilizaram esses cartões perfurados. Então essa foi a primeira tecnologia que foi me mostrada, que é uma tecnologia mais antiga, né?
E depois foi me mostrado uma tecnologia mais nova. Depois foi me mostrado uns cristais e eu pude ver os cristais muito bonitos, né, e transparentes. Eu pude ver que havia dentro deles imagens, né? Eu conseguia ver as imagens lá dentro dele, como se fosse vídeos ou alguma coisa assim, mas eu não conseguia interagir diretamente com o conteúdo, né? Só conseguia saber que tinha alguma coisa ali dentro, dava para ver. O que foi me dito é que eram informações que poderiam ser decodificadas usando uma tecnologia de consciência. Então aí seria um outro conteúdo, um outro material que também fazia parte da biblioteca e que também continha informações importantes para auxiliar, né? São informações daquela ciência daquela civilização e que, claro, se chegar ao ser humano, poderia ajudar também o ser humano na sua caminhada evolutiva. Depois que ele me mostrou essas coisas, ele falou que ele me fez uma proposta, né? Me foi dito o seguinte: nós iremos trazer você aqui para traduzir todo esse material. Foi isso que ele me falou. Perguntaram se eu aceitava e eu disse que se fosse algo positivo para a humanidade evoluir e crescer, ajudar no desenvolvimento humano, consciencial, espiritual, evolutivo, eu aceitava sim. Né? E pelo que eu entendi, esse é um material que será traduzido e divulgado amplamente a todos os seres humanos para auxiliar na sua evolução, trazendo novos conhecimentos, novas tecnologias que têm sido suprimidas e escondidas pelos controladores do mundo, dificultando a evolução do ser humano, e isso não irá mais acontecer, pois será amplamente divulgado. Porque o que ocorre? Ocorre que existem certas famílias poderosas que detêm aí o controle do mundo, e sempre quando aparece algum achado tecnológico, alguma civilização antiga ou algum escrito importante, eles simplesmente vão lá e se apropriam e pronto, e ocultam essas informações de todo mundo. Porque eles se acham dono da humanidade, se acham dono dessas tecnologias mesmo sem ser, porque essas tecnologias foram deixadas propositalmente para que a humanidade estude, aprenda e evolua. Só que essas pessoas, controladores, estão impedindo ou dificultando o acesso dos seres humanos a esse conhecimento. Então, pelo que eu entendi, essas informações vão ser passadas de uma forma ou de outra para todos os seres humanos. Isso que ocorreu é só uma confirmação adicional. Eu já tinha recebido contatos anteriores no qual foi confirmado não só que seriam passadas essas informações, mas que não seria concentrado em uma única pessoa, mas que no mundo todo iriam surgir pessoas que trariam essas informações, que trariam esses conhecimentos e que auxiliariam os seres humanos a crescer. Ou seja, pelo fato de estarem sendo espalhadas no mundo todo, essas informações elas não têm como ser contidas ou paradas ou bloqueadas, elas serão divulgadas. O máximo que esses controladores podem fazer é tentar desacreditar as informações ou contratarem os supostos especialistas para tentar contestar qualquer coisa. Mas até aí a informação é uma semente, ela é passada, ela encontra no consciente ou no inconsciente a confirmação da sua verdade, e ela simplesmente floresce, ela nasce, cresce, floresce e prospera no tempo certo, né? Então a semente ela pode ser suprimida por um tempo, mas ela sempre vai ficar lá no solo. Quando houver as condições necessárias para ela germinar, ela vai germinar, simples assim. Então eu acho que o intuito principal dos seres de luz é passar essas informações que têm sido bloqueadas por esses controladores do mundo, que têm impedido a humanidade saber dessas coisas, né? Então muitas guerras são feitas e se diz que é uma coisa, a guerra está sendo feita por ataque terrorista, porque atacaram fulano de tal, o ataque terrorista, ou a guerra está sendo feita por causa do petróleo, a guerra está sendo feita por causa de território, e na realidade não é, muitas vezes é por conta de tecnologias anciãs, ou alienígenas, ou de civilizações antigas que foram encontradas em determinado lugar, e eles querem essas tecnologias, eles inventam uma guerra, e vão lá e simplesmente tomam, é simples assim.
Então, aí, obviamente, eles não vão divulgar para o público em geral o que eles estão de fato fazendo. Eles vão dar uma tapeada, inventar uma história. A maioria das mídias estão nas mãos desses controladores do mundo, então as pessoas vão acreditar no que eles falam, né? E uma coisa que foi dito é que essas informações provavelmente serão passadas por canalização, porque na realidade eu já tive vários contatos desses, assim, e eu consigo ver os manuscritos, mas alguns deles ficam desfocados, alguns hierógrafos eu não consigo ver direito, e também muito menos desenhar. Para conseguir traduzir essas informações, escrever elas e deixar elas inteligíveis é uma coisa bem trabalhosa. Eu já estive trabalhando nisso, não é fácil, então pelo que eu entendi isso daí vai ser passado por canalização e em algum momento vai ser escrito e depois traduzido e depois divulgado, né? E que provavelmente nessas primeiras sincronizações vai ter algum tipo de anomalia por conta das distorções temporais e o processo de equalização da consciência, mas que depois dessa equalização a situação vai fluir normalmente, né? Eu falo isso porque não conheço muito dessa parte de canalização, sou meio totalmente inexperiente nessa parte. Mas assim, eu já tenho recebido esses contatos há muito tempo, falando a mesma coisa, em várias situações diferentes, então é uma coisa que eu já tenho esperado, né? Essa experiência que eu tive foi apenas mais uma das muitas que eu já tive, não foram assim milhões, né? Mas umas 4 ou 5, e que são situações que vão se confirmando, né? Elas se repetem sistematicamente, e eu acredito realmente nisso, que essas informações não serão passadas somente por mim. Eu acredito que no mundo todo, em várias outras línguas, deve estar sendo levantado pessoas também para estar passando essas informações semelhantes, para que elas não sejam suprimidas, né? Quando você utiliza apenas um canal, ele pode ser facilmente calado, facilmente perseguido, mas quando você multiplica essas informações no mundo todo, ela não tem como separar, né? Então, essa foi a proposta que foi feita. Obviamente, eu aceitei, como eu já tinha aceitado antes, né, em outros momentos, mas eu acredito que isso foi mais uma confirmação. Depois dessa biblioteca, né, eu tentei saber a localização daquele lugar, né, perguntei que lugar era aquele, onde ficava a sua localização, e o ser que estava ali comigo, eu não conseguia ver ele, tá? Ele falava comigo, eu sabia que ele estava ali, tinha ciência da presença dele, só que ele não se revelou, assim, não mostrou quem era, simplesmente estava ali me direcionando e me orientando, né? Eu queria saber que localização era aquela, né? E eles não quiseram falar, né? Eles falaram que me levaram ali para que eu pudesse conhecer o lugar, ver a biblioteca e aceitar a missão, né? E que o propósito seria traduzir esses manuscritos que estão ali naquele lugar. Aí depois o ser que estava comigo ali perguntou se eu queria conhecer a câmara mortuária, que tinha uma câmara mortuária ali dentro daquela pirâmide, né? Aí ele me levou até lá, cheguei lá, vi um ser deitado, né, em um tipo de sarcófago. O sarcófago estava aberto, com uma máscara mortuária de ouro, e foi me dito que era um ser alienígena, não era humano. Era de outro planeta, mas não me foi passado maiores detalhes de onde era, etc., ou como ele era enquanto estava vivo, porque ele estava mumificado, né? Eu não consegui nem ver a aparência, eu só vi a máscara mortuária por cima. E aí ele também me mostrou a parede daquela câmara mortuária. Era a parede do sarcófago. Ela estava coberta com inscrições em placas de ouro maciças, fixadas nas paredes como enormes azulejos. Nessas tábuas haviam vários hierógrafos e estas inscrições cobriam a parede da tumba inteira. Então era muito grande. Então era como se fosse grandes azulejos feitos de ouro maciço, fixado na parede, vários, né, um do lado do outro, formando vários hierógrafos, né, vários textos ou frases de hierógrafo,
cobrindo a parede inteira ali daquele sarcófago, mas eu não cheguei a me debruçar sobre os símbolos ou perguntar o significado deles, né? Porque eu acredito que ainda não era o momento de eu obter essas informações. E foi me dito também o porquê que o ser humano estava sendo bloqueado de encontrar aquele lugar, porque quando eles protegem o lugar, o ser humano só acha se eles quiserem, tá? Porque eles podem simplesmente fazer distorção no tempo e espaço, e o ser humano simplesmente está indo para o norte, quando pensa que não, ele achava que está indo para o norte, de repente está indo para o sul, e simplesmente ele não consegue achar o lugar. É simples assim. E eles conseguem também colocar barreiras energéticas, e o ser humano simplesmente não consegue se aproximar de determinados lugares, porque o que o ser humano às vezes enxerga como uma montanha, né, ou algo do tipo, uma grande barreira, na realidade não é um bloqueio energético. Né? A mente humana vai traduzir como uma montanha ou coisa assim, mas às vezes não é, só um bloqueio energético. Foi colocado ali e projetado uma ilusão da mente humana, porque o humano não passa ali naquela posição. Então, o que eles não querem que o ser humano encontre, simplesmente o ser humano não encontra. As coisas que o ser humano encontrou foi o que eles permitiram, porque sempre tem, nesses templos, esses lugares, tem sempre os guardiões que protegem por conta que tem conhecimentos que só pode chegar nas pessoas certas, né? Tem alguns conhecimentos que não foram liberados para os seres humanos conhecerem, né? E foi me dito que se um ser humano entrasse ali naquele lugar, ele não conseguiria enxergar o verdadeiro valor e a verdadeira riqueza, né? Que seria o quê? Conhecimento, as informações e a tecnologia que tem ali, né? Naquele lugar. Os seres humanos só se preocupariam com o quê? Com as riquezas materiais, em derreter o ouro, vender tudo, e fecharia os olhos para o verdadeiro valor, que é o conhecimento, e destruiriam completamente aquele lugar. Então, um dos motivos pelo qual aquele lugar está sendo protegido é isso, é simplesmente porque os seres humanos ainda não têm maturidade para poder encontrá-lo. E também, ele me mostrou também uma outra câmera, né? Depois disso, ele me perguntou se eu gostaria de ver mais uma pequena câmera que tinha ali, chamada Câmara dos Órgãos. Eu disse que sim. Aí eu fui lá, fui junto com ele. O que ele me mostrou foi cubos de vidro. Cubos de vidro com órgãos internos dentro daquele cubo de vidro, como se fossem os órgãos do que estava no sarcófago. Esse cubo de vidro não poderia ser quebrado, né, se derrubasse ele tinha um material e uma resistência que não dava para quebrar. E também não tinha tampa, não tinha nada, não tinha como abrir. Ele estava ali, foi feito para proteger aqueles órgãos, né? E aqueles órgãos, quando eu olhava para eles pareciam frescos ainda, né? Estava dentro de um tipo de gel que conservou eles intactos por centenas ou milhares de anos. Então, estavam praticamente frescos ainda. E vi também um cérebro alienígena bem diferente, cheio de microbolhas, e dentro de um desses cubos de vidro, né? Então tinha um cubo de vidro, são vários cubos de vidro com tamanho diferente, tinha esse um pouco maior com esse cérebro dentro, um cérebro bem diferente, e dentro como se fosse um tipo de gel que conservava eles, né? Foi me dito que isso fazia parte da religião deles, que esse negócio de ir lá, tirar os órgãos e conservar, né, dentro desses recipientes fazia parte da religião dele, mas não só isso, né? Foi deixado também para estudo e divulgação de novos conhecimentos, porque obviamente, por mais que você não consiga, claro, pensando numa situação onde os seres humanos estivessem preparados para poder ter contato com tudo aquilo, com todo aquele conhecimento, eles teriam como estudar aqueles órgãos simplesmente tirando raio-x ou alguma outra forma não invasiva de estudar aquele ser juntamente com seus órgãos e juntamente com todo o conhecimento que ele deixou, né, sem precisar destruir nada. Então, já foi pensado dessa forma, tanto a parte da religião deles e também como uma forma de divulgar novos conhecimentos para ajudar o ser humano a crescer. O que foi me dito é que os seres humanos encontrarão este lugar quando tiverem maturidade suficiente para usá-lo de forma adequada. Ou seja, quando o ser humano não evoluir espiritualmente, mentalmente, e deixar de ser tão destrutivo, ser mais pacífico,
né, e buscar uma evolução espiritual. Enquanto isso não acontecer, o ser humano não terá acesso a esse lugar, né? Vai ter acesso a algumas informações, provavelmente não todas, porque as informações elas são seletivas. Eu só sei aquilo que eles me passam e tudo no momento certo. Então, as informações que eu vou receber em algum momento vai ser somente as que eu preciso saber e as que o ser humano precisa saber, nem mais nem menos, é simples assim. A gente só pode lidar com os conhecimentos que a gente tem a capacidade e a maturidade para lidar e trabalhar com eles. Do contrário, as informações não são passadas. Depois disso, eu não vi mais nada e voltei à minha realidade, né? A conclusão que eu tiro dessa experiência é a seguinte, né? Entendo que os conhecimentos que têm sido ocultos pelos controladores do mundo se tornaram públicos através dessas revelações. Essa é uma conclusão que eu tenho. Entendo também que teremos acesso às informações novas, né? Tecnologias novas e principalmente muito conhecimento sobre nós mesmos, né? E também sobre outros seres de outros universos, porque como Deus criou todo o universo, sempre tem uma matriz comum entre todos os seres. A matriz espiritual, por exemplo, se existe uma criação e toda a criação, independente do planeta que ele habita, tem uma alma, tem um espírito, ou tem um corpo, são coisas incomuns, que existem em todos os lugares. Então, isso conecta todos os seres de todas as espécies e faz com que exista conhecimentos comuns que podem ser compartilhados e ajudar as raças a evoluir, uma ajudando a outra, né? E entendo também que, além de ter acesso a todas essas informações, né, nós teremos também um pouco mais consciência que estamos integrados com os demais seres do universo, né? E como podemos interagir conscientemente com eles. Isso provavelmente é uma das coisas que vai ser passado através desses conhecimentos, como é que a gente pode interagir, né, com esses seres e ajudar todos nós evoluirmos como raça e como seres humanos. Isso foi a conclusão que eu cheguei. Agora, olhando retrospectivamente, depois de que tudo aconteceu, eu tive analisando somente duas coisas especificamente. A parte da energia nuclear, porque o que ocorre o seguinte, que quando a gente está conversando com um ser, e esse ser passa uma informação que a gente não tem palavras para expressar no nosso idioma, ou na nossa realidade, ou no nosso conhecimento, o cérebro ele interpreta por analogia. Então ele procura aproximar a palavra ou o conhecimento mais próximo daquela realidade, que muitas vezes não é preciso. Então, a primeira palavra, quando eu vi aquela fonte de energia que veio, foi um reator nuclear. Mas, por exemplo, eu entendo que na realidade provavelmente não seja isso. Seja uma tecnologia muito superior que simplesmente não tem palavras no nosso idioma. Não existe uma palavra para definir aquela tecnologia. Talvez ela seja muito maleável, talvez ela seja muito manipulável, talvez ela não seja nociva. E qual é a palavra que pode definir todas essas características? A gente não tem uma palavra para isso. Então, quando eu entendo por energia nuclear, seria a mais próxima que a gente tem em termos de força, em termos de potência. Mas não significa necessariamente que era isso. Então, no meu entendimento, era provavelmente uma energia nova, que a gente ainda não conhece, uma tecnologia nova que a gente não conhece. Poderia, por exemplo, facilmente ser adaptada para uma espaçonave, que poderia nos ajudar a navegar facilmente pelo espaço, por exemplo, é uma possibilidade. Né? Poderia nos ajudar, por exemplo, de repente, a ter uma energia mais limpa, ao invés de usar as energias que a gente usa atualmente no nosso planeta, porque ali era uma fonte de energia infinita. Né? Então, pelo que eu entendi, na minha concepção, era isso. Era uma tecnologia que não tinha palavras adequadas para poder expressar, e por analogia foi trazida a tecnologia nuclear. Mas não era a tecnologia nuclear, era uma tecnologia superior, né, superior a essa que a gente tem, mas que tem provavelmente uma força equivalente ou superior à energia nuclear, mas que provavelmente, pelas suas características tecnológicas mais evoluídas, é algo bem superior a isso. Né? Então, essa é a interpretação que eu faço dessa parte. E a parte do local da pirâmide,
eu fiquei imaginando também que poderia ser tipo de uma projeção astral. Mas assim, eu já tive outras experiências parecidas com essa, e também já tive em cidades astrais, e em templos astrais, e é diferente. Não só isso, quando você está num lugar astral, por exemplo, assim que você está ali, você sabe que é um lugar astral, né? E no caso, pelo que eu entendi, isso daqui não seria um lugar astral, seria um lugar físico aqui na Terra, né? Que o ser humano há de um dia encontrar. Entretanto, essa parte externa do templo, eu não sei se é um templo que já existe, ou se foi me mostrado algum templo, né? Foi mostrado ele de repente descoberto, pode ser que ele esteja coberto por vegetação, pode ser que ele esteja debaixo da terra, não sei. Né? Como, por exemplo, existem lugares ainda que não foi explorado, como, por exemplo, a Amazônia tem muitos templos lá ocultos, né? Pode ser que seja um desses, eu não sei. Ele pode estar no subsolo, ainda não foi descoberto, eu também não sei. Então, a parte de cima eu realmente não sei se o que foi representado era realmente algum templo que já foi descoberto, né? Isso não ficou claro, ou se foi uma representação de um templo de repente que está encoberto, mas que foi representado como se ele tivesse sido já achado. Então essa é uma coisa que não ficou clara, mas que ficou claro que era aqui na Terra e que ele existe e que o ser humano no tempo certo vai encontrá-lo. E sobre a missão, esse tipo de missão, como eu já falei, eu já tinha recebido antes, né? Eu já tive algumas outras experiências semelhantes, mas eu ainda não gravei sobre isso, em ruínas no Egito, em cidades astrais, como eu já tinha falado, templo oculto também na Amazônia, e também em cidades dos intraterrenos. Eu já estive nesses lugares tudo com o mesmo foco, biblioteca, traduzir manuscritos. Né? Então, essa é apenas eu acho que talvez um testemunho público, né, daquilo que os seres dimensionais estão preparando, e por isso que eu estou gravando essas informações para que elas fiquem registradas, tá bom? E não se esqueça de se inscrever no canal, né, que é importante, para que essas informações sejam divulgadas, e também, se você gostou do conteúdo, dê o seu joinha, dê o seu like, e os que quiserem contribuir com o canal, né, tem os infoprodutos e também tem um Pix aí. Então, obrigado a todos que acompanharam esse vídeo, era isso que eu queria compartilhar com vocês, e espero que tenha agregado valor para a vida de cada um, e muita paz e muita luz a todos. Um abraço, tchau.